momento você deve estar se perguntando qual a estratégia melhor para se utilizar ou como iniciar para o Enem. Talvez, provavelmente você não saiba que estudar para o Enem, começar do zero, existe um funcionamento lógico que você pode trabalhar ao decorrer do seu tempo, da sua preparação. Então, vem comigo, meu nome é Lucas Carneiro e eu vou te ajudar como você conseguir se organizar para estudar para o Enem 2023. Bora lá! Lembrando, o Enem vai ter mudanças em 2024. Eu estou trabalhando ainda com a função da metodologia tradicional de 2023, 2022 e assim por diante dos últimos Enem. Você tem que entender que o Enem é um vestibular que vai levar tempo, duração. Então, sua metodologia de estudo vai ser por tempo. E provavelmente você está em duas situações. Ou você já executou a prova e está vendo agora como é que vai ser, ou você vai começar do zero e nunca fez Enem na vida. Então, bora lá entender as duas situações. Se você já fez a prova e já tem a questão da noção e experiência, esse é o momento que você vai fazer o quê? Pegar e revisar o que deu certo e o que não deu certo. Mas se você ainda não fez a prova e não sabe nada por onde começar, eu aconselho fazer a primeira coisa, olhar o peso para o seu curso e para a sua universidade, que é o famoso termo de adesão. E o que é um termo de adesão? É ele que rege como funciona a prova e como funciona o vestibular em geral. Ele vai dizer os pesos, a metodologia, que a universidade vai aderir, o que ela vai trabalhar naquele vestibular. Geralmente, a gente tem o edital do Enem, que já é um complemento junto com o termo de adesão que as universidades federais e estaduais utilizam para utilizar no SISU, ok? Mas lá no termo de adesão, a gente vai ter os pesos para cada matéria do seu curso, para cada área do seu curso. Então, você vai utilizar no Enem aqueles pesos. Então, as matérias com aquela área do seu curso é que vão ser as principais a serem estudadas e focadas para ali. Óbvio que existem outras matérias como redação e matemática que alavancam qualquer nota independente do curso. Então, você vai ter que fazer um nivelamento. O que é um nivelamento? É avaliar seu perfil enquanto estudante nas questões positivas e negativas do que você já fez no seu estudo. Seja ainda para o Enem, se você já fez o Enem antigamente ou não, ou se você estuda na escola, como é a sua rotina, o que é que você faz. Então, essa parte de nivelamento seria o que você vai organizar do seu jeito na sua rotina. Então, você vai tentar identificar qual matéria você é bom, qual matéria você é ruim, qual área do conhecimento você tem mais dificuldade ou não, para você conseguir estar preparado. Então, o que é que você precisa entender para estudar? O que você precisa ver? Qual assunto que você precisa entender? Então, a metodologia, ela vai ser a aplicabilidade da forma que você vai estudar. Lembrando que o Enem a gente vai ter umas 5 a 6 áreas para serem estudadas de forma diferente. Após isso, você vai fazer o quê? Você vai procurar o material de estudo. Existem inúmeros materiais gratuitos que são focados para o Enem, tanto na internet ou como pagos também, dependendo do material que você escolher. Que esse material vai ser um material que você vai utilizar durante o seu decorrer. Pode mudar, Lucas? Pode mudar à vontade. Você vai poder utilizar outros ao decorrer se você vê necessidade para incrementar. Nesses materiais de estudo, inclui tanto apostilas virtuais, ou apostilas físicas, ou cursinhos, ou coisas que vocês quiserem adquirir ao decorrer. Então, essa questão do material de estudo, ele é seu, do seu jeito, que você se identificar e achar melhor. Existem livros que os estudantes gostam muito, estudantes que não gostam. Então, a questão do material é uma coisa que vai ser fluida ao decorrer. E entra o planejamento. Esse planejamento é aquela organização que você faz mensal, semanal e diário. Planejamento mensal, o que é que você vai ver, qual assunto você vai encontrar, qual a questão de matérias que você vai utilizar. Você vai fazer um funil, ou seja, você vai começar com todas as matérias que você tem que estudar, depois você vai partir para a questão do conteúdo visto naquela semana, e no dia você sempre faz um to-do list, que é aquelas listinhas rápidas que colocam tudo que você tem para fazer, uma sugestão de organizar cada assunto por matéria ou por área do conhecimento que você está fazendo. Existem várias outras formas, mas esse planejamento de você estar sempre revisando o que você está fazendo, olhando o que você está planejando, organizando, é eficiente. Então, pega esse planejamento, organiza esse planejamento e coloque no seu dia a dia, pois esse planejamento vai estar dividido em 3 etapas, que no dia a dia que eu falo é a questão do to-do list, onde você vai avaliar todo dia o que você tem para planejar, para entregar no seu dia, no seu rendimento. Não coloque nada além do que você está acostumado a organizar. Sempre planeje progressivamente, nunca coloque coisas demais para você desistir já, perder um desânimo, ou assim por diante. A criação do seu próprio cronograma. Um cronograma não é só colocar as matérias do que tem que ser visto, de como tem que ser visto.
é entender que o assunto que você está vendo vai precisar ser dependente de outro assunto. E tem que ter um planejamento de duração de tempo, como está lá no planejamento que eu já falei. Então, esse cronograma ele vai ser a execução diária ou mensal, dependendo do planejamento que você criar, daquele assunto. Então, se aquele assunto que você viu, não estou conseguindo ter rendimento, não estou conseguindo acertar X quantidade de questões, então significa que a questão do seu cronograma não está fluido, não está funcionando. Então, você vai pegar, reorganizar seu cronograma e planejar. O local onde você vai colocar esse cronograma pode ser no local que você quiser. Pode ser numa agenda, pode ser no Google Agendas ou outras plataformas que planejam organizar seu próprio cronograma. Existem cronogramas de assuntos, que são aqueles que determinam quais são os assuntos para serem vistos. E também tem cursinhos que já planejam esses cronogramas e já entregam para você. Aqui no YouTube, os cronogramas mais comuns a gente encontrar assim, a serem utilizados é o do Felipe Araújo, que desde 2018 viralizou muito e foi entregue. O do Humberto Manarim. E aí entra a questão da reorganização. Então você tem todos esses materiais, você tem que reorganizar cada um deles, tem que colocar cada um deles reaproveitando, reorganizando toda semana. Então entra a questão da análise, de você autoavaliar tudo que você está fazendo no período de tempo. Ou seja, a cada 15 dias, a cada 7 dias. Então você vai tentar reorganizar essa rotina para manter ela fluida. Ela vai ter que se adaptar sempre, ela vai mudar, nunca é uma coisa fixa, tá? Então ela vai sempre mudar porque vai acontecer um imprevisto na sua vida, vai acontecer alguma mudança drástica que você não estava esperando. Sempre acontece, esteja preparado, esteja com um dia livre para você inserir essas coisas que podem acontecer na semana, do mês, que você vai ter que mudar porque não conseguiu atingir o seu objetivo. E aí entra a questão dos objetivos, que é as metas individuais que você pode colocar, que vai fluir ao decorrer. Como assim, Lucas? Eu quero atingir 70% dos acertos nas questões. Então, a meta que você estipula para você conseguir tentar fazer. Então, essa parte é mais individual, a criação dessas metas e esses planejamentos. Então, você vai colocando ao ver da sua necessidade. Então, dependendo da sua necessidade, você vai adicionando uma meta específica para aquilo, para o que você vai fazer. Lembrando que no material de estudo, você vai ter que dividir entre teoria e prática. Então, você vai ter que ter materiais que são para questões, para execuções, escrita, que são os da prática. E os da teoria seriam as aulas, as gravações, materiais em PDF para você ler e reler.